E aí, galerinha, tudo bom? Vocês estão bem? Ó, saudade de vocês, de todos vocês, tá? Tomara que vocês estejam tudo bem, tomara que vocês estejam se cuidando. Tomara que, se Deus quiser, essa pandemia passe, a gente possa se encontrar no colégio, acho que é o local da gente, que é estar estudando, revendo os amigos, conversas diárias. E essa pandemia, ela tá deixando a gente um pouquinho longe um do outro, tá bom? Então eu estou morrendo de saudade de todos vocês, sem exceção, tá? De todos mesmo, daqui do Colégio Lima Nogueira. E se Deus quiser, a gente vai se ver, tá? Hoje nós vamos trazer um novo conteúdo, tá? É um conteúdo bem bacana, um tempo meio que eu já passei na sala e a gente vai só relembrar e vai tomar mais na frente o conteúdo, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre. Deixa eu diminuir aqui a tela. Pronto. A gente vai falar um pouco sobre jogos populares, jogos de salão e jogos esportivos. Tomara que esses temas possam entrar na cabeça de vocês, mas para antes da gente falar sobre jogos populares, jogos de salão e jogos esportivos, a gente tem que entender algumas máximas, tá? Uma delas principal é essa aí, que diz o seguinte, que jogos não sinônimos de esporte. Então, o jogo não é sinônimo de esporte. É comum utilizarmos o termo de jogo e esporte para designar as mesmas atividades. Contudo, preste atenção, contudo, o jogo e esporte são fenômenos diferentes da cultura corporal. Para avançarmos na compreensão da manifestação corporal do jogo, é necessário termos a compreensão que é cada um delas. Então, pessoal, muita da gente pensa que jogo e esporte são as mesmas coisas, só que são totalmente fenômenos diferentes. Porém, a gente pode transformar um jogo em esporte e pode transformar um esporte em jogo, dependendo de como a gente vai entender, compreender isso. Eu vou passar hoje nessa matéria para que vocês possam entender isso, que um esporte ele pode ser jogo e um jogo pode ser esporte. Porém, esporte é esporte, jogo é jogo. Eles não são a mesma coisa, tá? Então aqui alguns autores vai embasar mais ainda o nosso conhecimento, tá? Então vamos lá. De acordo com o coletivo de autores, o jogo é uma invenção do homem, um ato em que a sua intencionalidade e curiosidade resultam no processo criativo para modificar imaginariamente a realidade e o presente. Caracteriza-se pela espontaneidade, flexibilidade, descompromisso, criatividade, fantasia e expressividade, representadas de diversas formas próprias de cada cultura. Bruce começou a falar sobre isso, que que ele quer dizer? Que o jogo ele pode ser modificado dependendo do local, dependendo da criatividade, dependendo do que você deseja fazer nele, né? Desculpa. Já o esporte, ele é, como ele vai dizendo aqui, ó, é considerado uma prática social de institucionalizar temas lúdicos da cultura corporal. Já já a gente vai falar sobre isso. Projetando-se numa dimensão complexa do fenômeno que envolve códigos, sentidos e significados da sociedade que a cria e a pratica. Tafarel falou isso. Então o que ele quer dizer? Que o esporte ele já tem uma instituição, algo que regulariza ele. Nos próximos slides, nos próximos slides, vocês vão ver sobre isso. Deixa eu passar um pouquinho aqui para frente. Então aqui, ó, ele vai estar dizendo mais ou menos o que eu estava dizendo para vocês sobre essa. Deixa eu só diminuir mais um pouco. Pronto. Sobre esse contexto, certo? Então vamos lá. Jogo é diferente de esporte. Então eu vou aqui, a gente vai compreender um pouco para que vocês possam entender. O primeiro quadro de cima ele fala assim, ó, possui competições assistemática ou não possui competição. O que ele quer dizer assistemática? Que não existe um sistema próprio, que não existe algo que regularize ele como um sistema próprio para que ele possa ser praticado. Na verdade, ele é o oposto. Ele não tem esse sistema próprio, tá bom? E aí, já o esporte possui competições sistemáticas, locais, regiões, nacional
continental e mundial ou internacional. O que ele quer dizer? Que já o esporte ele é institucionalizado, ele tem uma sistematização, ele tem regras próprias, alguém que regularize ele, como é o caso aqui, ó, do canto aqui do jogo. Caracteriza-se pela espontaneidade, fantasia, flexibilidade de regras e dos nomes e pela ludicidade. Então, o que ele quer dizer? Que dependendo de quem está praticando, ela pode ser modificada. Vai depender da criatividade de cada um. Caracteriza, aí do outro lado, o esporte caracteriza-se pela competição, pela busca do alto rendimento, pelo desenvolvimento de habilidades motoras específicas. O que ele quer dizer também em relação a isso? Que já o esporte trabalha o alto rendimento. Imagine se vocês fossem jogar as brincadeiras que eu jogo aí no colégio com vocês, se precisasse do alto rendimento, nenhum de vocês queriam brincar, entendeu? Então é algo mais lúdico. E aí aqui embaixo em jogo ele vai dizer, possui regras não institucionalizadas e flexíveis. O que ele pode dizer? Que a gente pode modificar as regras conforme o jogo vai sendo evoluído, tá? Já o esporte possui regras institucionalizadas, universais, com isso necessita de instituições regulamentadoras, ligas, federações e confederações ou federações internacionais. Já aí a gente vai partir do pressuposto que o esporte necessita de um algo regularizador, um algo regulamentador. Vamos dar um exemplo no futebol, que é a Federação Cearense de Futebol, a nível nacional, Confederação Brasileira de Futebol, a nível mundial, Federação Internacional de Futebol. Então existe alguém que regulariza. Já o carimba não precisa, não é a necessidade disso, tá? E aí, ó, a importância do jogo. O jogo oferece situações de aprendizagem ricas e interessantes, promove o desenvolvimento físico-motor e interação entre os participantes, permitindo o confronto de percepção de esquemas, comparações, troca de informações e pontos de vista, modificações de conceitos e conhecimentos diversos. Possibilita ainda o desenvolvimento da capacidade de solucionar problemas relacionados à sociedade, ao espaço físico, ao tempo, ao ritmo, à capacidade e habilidade física motora, aos limites e às regras. Proporciona ainda a experiência de situações de convivências e conflitos transferíveis para o cotidiano familiar, escolar e do mundo do trabalho. Então, pessoal, o que ele quer dizer aí? Que a regra do jogo ela existe, porém ela é mais flexível, é algo que você pode, no momento, falar que o espaço é maior, eu posso aumentar a regra, o espaço menor eu posso reduzir, então ele vai sendo mais flexível o jogo. E aí vamos falar um pouco sobre a história do jogo, tá? Deixa eu só subir um pouco. Pronto. O jogo existe desde a pré-história e seus registros indicam as mais variadas formas de jogo nas diversas partes do mundo, como forma de manifestação cultural de povos da Ásia e na América pré-colombiana, na África, na Austrália e em outros, e entre os indígenas e nas ilhas mais longínquas do Oceano Pacífico. Foram encontrados jogos expressões utilitárias, recreativas e religiosas. Tá? Então, todos esses países, esses lugares, eu falei ali África, mas é Ásia, tá? Existiam alguns jogos já, algo que poderia ser pensado que existia jogos já naquele momento, tá? Alguns jogos passaram por alterações e muitas delas vieram compor um elenco de modalidades que mais tarde foram disputando os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga. Há registros de jogos encontrados em paredes de cavernas espalhadas pelo mundo. Esse fato retrata a necessidade de que se apresentava de dar aos momentos uma luta pela sobrevivência. Então, é o caso da arte como pescar e caçar, tá? Tem um caráter lúdico naquele tempo, né?
E aí o jogo com o moderador de comportamento humano, certo? Vou passar aqui mais para frente para vocês possam entender. O jogo como fenômeno social pode ser entendido como moderadores de comportamento humano, capaz de canalizar o impulso agressivo presente no desenvolvimento social do homem ao longo do tempo. Esse impulso agressivo desencadeou guerras pelo conflito e controle e adaptação ao ambiente, às suas necessidades de sobrevivência. Esse processo foi fundamental para a humanidade desenvolver-se em torno de leis que pautassem e comportamentos e a convivência, certo? Então, os jogos, ele passou a ter um caráter também de transformação na sociedade, tá? Então, como o jogo de xadrez, esses jogos que passaram por um bom tempo, certo? E aí vamos pela classificação dos jogos. Os jogos são classificados em três categorias que são interligadas históricas e teoricamente. O jogo popular, os jogos de salão e os jogos de esporte, tá? Então vamos lá. Vamos primeiro para os jogos populares. Pessoal, eu vou falar um pouco sobre isso, mas vocês devem entender mais do que eu do que é esses jogos populares. A gente vai tentar interagir para que vocês possam entender e compreender. Então vamos lá. Os jogos populares são aqueles em que seus elementos podem ser alterados ou decididos o próprio jogador e que possuem regras flexíveis. São jogos que geralmente não precisam de materiais elaborados. Na maioria das vezes, os materiais necessários são presentes no ambiente de vivência do jogo. Desta forma, o jogo popular variam, variam de lugar para lugar. São exemplos de jogos populares da nossa cultura. Toca, pega bandeira, se esconder, sete pecados, notinha, sete casas, dona da rua e outros jogos. Que também tem o caso do carimba, que aqui é carimba, no outro canto é outro nome de jogos, certo? E aí vamos lá. Os jogos populares é uma forma de personalidade e a formação de personalidade. Os jogos populares são importantes instrumentos de socialização de crianças e adolescentes, pois permite ao jogador se conhecer, conhecer o outro e o ambiente onde a atividade é vivenciada. Por necessidade, por necessitar de relações concretas para serem vivenciados. Os jogos populares permitem aos jogadores a vivência de situações, problemas que requerem discussões, diálogos e acordos para revê-las e essas vivências são importantes para a formação de uma personalidade sociável, tá certo? Tomara que vocês tenham entendido. E aí, para refletir, com o avanço das novas tecnologias e o crescimento do acesso ao computador e internet, os jogos eletrônicos têm tornado o lugar dos jogos populares no lazer das crianças e adolescentes. Não vemos mais as crianças e adolescentes correr no final de tarde na rua, isso é importante, viu, pessoal? Claro que nós estamos em pandemia, mas fazia tempo que a gente não estava vendo as crianças brincar na rua, porque estavam só querendo ficar no computador, né? Brincando e gritando, eufóricos, em brincadeiras populares. Prefere frequentar a Lan House na época, ou mesmo em casa, no celular, para jogar jogos eletrônicos e interagir nas redes sociais. Discuta com os seus alunos. Então a gente pensou nisso, né? Imagine, hoje em dia as pessoas não mais querem brincar no meio da rua. Eu sei que a gente ainda tenta, vocês no colégio, mas quando chega em casa, vocês querem jogar brincadeiras no celular, no computador e acaba esquecendo que os jogos populares ele é importante. E aí os jogos de salão. Os jogos de salão são jogos de tabuleiro ou mesas que utilizam peças para representação dos jogadores. Possui regras predeterminadas. Os jogos de salão são caracterizados pela utilização do raciocínio lógico e de estratégias minuciosas, elaboradas, requerendo do jogador muita atenção
e concentração durante o jogo. São exemplos de jogos de salão: dominó, dama, xadrez, gamão, baralho, trilha, uno, fúbica, quebra-cabeça e outros, etc. E o xadrez, pessoal, é um jogo de salão, porém também ele é um esporte, certo? O xadrez, não esqueçam disso, como eu já falei na aula passada. Então vamos lá, jogos esportivos. São jogos derivados do esporte. São são criados a partir de fundamentos básicos de um ou de dois esportes ou com materiais de um ou de dois esportes. Exemplo, trave-trave ou barra-barra, futebol e dupla, etc. Então o trave-trave é o travinha, que a gente brinca. Ele é derivado do esporte. Por isso que ele foi criado e considerado como jogo esportivo, não esporte. E aí, pessoal, a gente encerra nossa aula. Tomara que vocês tenham gostado, tomara que vocês tenham compreendido, tomara que a gente possa, que vocês possam ter entendido tudo. Então, como eu disse no início da aula, o jogo é diferente de esporte. O esporte é diferente de jogo. E isso vocês têm que entender. Porque se vocês não compreender que jogo é jogo e esporte é esporte, sempre vocês vão pensar, eu estou jogando futebol. Porém, vocês não estão jogando, vocês estão praticando o esporte, tá? Porque ele é considerado como uma prática esportiva, tá? Então, ó, pessoal, beijão, um abraço, fique com Deus, ó. Saudade de vocês, tomara que a gente possa se ver o mais breve possível, tá? Cheiro e tchau.